Olá, eu sou o Cage on Wheels e hoje vamos falar de o que é potência, o que é binário, como estão relacionados e o que é que cada um faz. Portanto, vamos pelas definições. Potência é uma medida de trabalho, ou seja, é o trabalho que o motor consegue desenvolver. Binário é a força que o mesmo motor tem, ou seja não, na prática, potência dá-vos a velocidade máxima, binário dá-vos a aceleração. E é apenas e única e exclusivamente isto. Agora vamos à parte mais complexa. Imaginemos que nós temos um armazém e esse armazém precisa de carregar um caminhão. Então temos dois empregados. O empregado A, um gajo de ginásio grandalhão, consegue mover 200 kg de coisas para trás e para a frente de uma única vez. Um grande bisonte. O problema é que é um gajo de ginásio que, quando acaba de mover 200 kg de uma vez, vai-se ver ao espelho e fica ali um bocado parado a ver como é que ficou ali no espelho. Os 200 kg é o binário que ele tem. O trabalho que ele efetivamente faz no fim do dia é a potência dele, ou seja, o trabalho desenvolvido, isso é a potência. Eu curti ter feito isto um bocadinho mais depressa, mas atrás deste gajo aqui a andar devagarinho não dá. E agora temos o empregado B. O empregado B é um gajo mais normal que só consegue levar 100 kg de cada vez. No entanto, ele não para. Não é adepto de olhar para o espelho constantemente. Portanto, ele trabalha 2 vezes mais depressa. Enquanto o gajo do ginásio fica parado, ele consegue fazer mais uma viagem. Este tem um binário que é metade do primeiro, ok? No entanto, o trabalho que ele faz ao fim do dia é o mesmo. Acaba por ser exatamente o mesmo. Ou seja, ambos têm a mesma potência, sendo que um tem muito mais binário que o outro. Só como é mais lento, acabam por fazer o mesmo trabalho ao fim do dia. É isto basicamente que é a diferença entre binário e potência. Para um motor, ou para 3 motores, pronto, com a mesma potência, porque vamos comparar maçãs com maçãs, não é? 3 motores com a mesma potência. Imaginemos um motor de 4 cilindros com 100 cavalos, um motor de 2 cilindros com 100 cavalos e um monstrengo assustador de 1 cilindro com 100 cavalos. Ok? Imaginemos esses 3 motores. O que é que vocês acham que vai acontecer? Sim, é exatamente isso que vai acontecer. Portanto, o de 4 cilindros com 100 cavalos é mais ou menos uma R6, não é? Muita rotação, muita potência, os 100 cavalos, muito pouco binário, principalmente pontudo, principalmente binário nas altas rotações. Ou seja, a aceleração é porreira e a potência é muita. Um motor de 2 cilindros com os mesmos 100 cavalos, muita aceleração. Muita aceleração, bem mais fixe. E a mesma potência, portanto anda mais ou menos o mesmo. Assim, por 100 cavalos em 2 motas diferentes faz exatamente a mesma velocidade de ponta desde que tenham a mesma superfície frontal, já lá vamos. E depois o monstrengo com 1 cilindro e 100 cavalos, aquilo vai ter um binário que é assim uma coisa absurdamente alta. Nós aceleramos, damos 23 cambalhotas e meia e depois eventualmente talvez consigamos andar para a frente quando arranharmos o alcatrão todo e chegarmos à terra que está por baixo, possivelmente. Esta gaja ainda vai fazer marcha atrás. Ou então vou levar com o carro em cima. Ok. Isso é o equivalente a terem o tal bisonte que leva 200 kg, o normal que leva 100, ou um gajo pequenininho que leva 50, mas trabalha 8 vezes mais depressa que todos. Bem, neste caso não, é 4 vezes mais depressa que o 2 para ter a mesma potência, que o de 200 kg para ter a mesma potência. Esta analogia funciona bem, é exatamente isto. Ok? Portanto, porque é que potência é velocidade máxima? Potência é o trabalho desenvolvido e esse trabalho serve para se sobrepor ao atrito que o ar provoca na moto. 90%, mais de 90% do atrito da moto a andar a qualquer que seja velocidade interessante, acima disto, por exemplo, é atrito do ar, é resistência ao ar. A resistência ao sol, onde quase ninguém entra para as contas porque são trocos, são pinners. Portanto, é a resistência ao ar, e a resistência ao ar aumenta de um modo quadrático, ou exponencial, que é, sempre que duplicam velocidade, a resistência ao ar é elevada ao quadrado, não duplica.
Resultado, é preciso muita energia para passar dos 200 para os 210, muito mais do que para passar dos 80 para os 70, ok? Dos 70 para os 80, ok? Ser desacelerado dava jeito. Portanto, o que a potência faz é o trabalho, a energia que o motor tem para se sobrepor a essa resistência do ar. A resistência do ar também é relativamente simples de calcular, que é basicamente, com pormenores, ok, mas grosso modo é a superfície frontal do veículo. A forma não interessa, a sério, a forma do veículo não interessa. Se tiverem um caminhão com uma frente pontiaguda, ele tem exatamente a mesma resistência ao ar que um caminhão com uma frente espalmada. Trust me, é mesmo assim. Por isso é que os Fórmula 1 têm aquelas asas todas malucas à frente, gigantescas, porque aquilo não interessa para a resistência do ar, porque atrás das asas estão os pneus e a ter a mesma resistência na mesma. Com pormenores, atenção. Depende para onde é que o ar que bate vai, se volta a bater na viatura ou não, vórtices, resistência ao ar, zonas de alta pressão, mas isto são pormenores. Grosso modo, mesma superfície frontal, mesma resistência. Mesma superfície frontal, mesma resistência, quer dizer que mesma potência, mesma velocidade de ponta. Por isso é que tudo quanto é motas com 50 cavalos tem todas uma velocidade de ponta de perto de 170 km/h, 170, 180. Por isso é que todas as 125 que têm 15 cavalos, ou seja, as de topo, têm todas a mesma velocidade de ponta, que é perto dos 140. Quase. Claro, há exceções. Se compararem uma GS 1200 com X cavalos, com uma moto de corrida, uma R qualquer, com os mesmos X cavalos, obviamente que a GS vai ser mais lenta em termos de velocidade máxima, porque aquilo tem a largura mais ou menos de um petroleiro. Portanto, é normal, ok? Mas grosso modo é assim, de um modo assim muito simplista. Superfície frontal é uma razão entre a superfície frontal e a potência, a vossa velocidade máxima. Portanto, se olharem para a potência de uma moto, a regra já sabem mais ou menos a velocidade máxima, mas é só isso. Isto não conta nada para a aceleração. O que conta para a aceleração é o binário, com a exceção de que o binário, a potência também conta para a aceleração. Hã? O quê? Tu acabaste de dizer o oposto. Pois acabei. Mas eu estou certo e errado ao mesmo tempo. Porquê? Porque binário pode ser convertido em potência de um modo relativamente simples. A fórmula é mais ou menos esta. Pronto, de um modo ainda mais simples, vamos fazer assim: binário vezes rotações igual a potência. Mas grosso modo é isto. Ou seja, para o mesmo binário, mais rotações, ou seja, mais rotatividade, igual a mais potência. Vamos pensar outra vez no nosso armazém. Mesmo binário, 2 gajos, 100 kg de transporte cada um, tem o mesmo binário, ok? O gajo que consegue fazer mais viagens por dia, o gajo tem mais potência, o gajo faz mais trabalho por dia, certo? Portanto, cada viagem é uma rotação, certo? Isso quer dizer que, como ele, para o mesmo binário, faz mais viagens, tem mais potência, que é exatamente isso que acontece nos motores. A título de exemplo, e isto é inacreditavelmente absurdo, eu nem acredito no que vou acabar de dizer, sabem qual é a diferença de potência, de binário, até eu me engano, diferença de binário entre o motor muito criticado da NC 750 e este motor extremamente bem conhecido por ser uma cena ótima, brutal, que só não curou o cancro por acaso. A diferença de binário entre o motor de uma Honda NC 750 e o binário entre uma MT-07 é exatamente 0,0 Nm. É o mesmo, exatamente, até à primeira casa decimal. Eu tive que ver os specs umas 4 vezes para acreditar nisto. Ok? Believe. Então o que é que se passa? É simples, a NC só tem 6.150 rotações por minuto disponíveis, porque aí é o redline. Esta vai até às, não é 10.000 como está ali, é um bocadinho antes, é 9.700, 9.800. Na prática só temos binário até às 9.200 e tal, porque ela aí morre, mas percebem a ideia. Então o que é que acontece? É que a NC tem 55 cavalos, esta tem 77. Os cavalos extras vêm todos das rotações extras. A partir da 6.100 e qualquer coisa temos a potência extra, por isso é que esta tem uma velocidade de ponta superior, 200 e trocos, não sei quanto, ok?
Esta também tem, e aqui é um bocadinho à parte, é de fazer um vídeo diferente disto. Se olharem para o gráfico binário, o gráfico binário deste motor em particular é uma coisa muito estranha porque é completamente plano. É tipo assim, que é muito esquisito. O da NC também é relativamente plano, como acabam por ser todos os motores de 2 cilindros por várias razões, de engenharia que eu não sei e também não vou aí. É um bocadinho inclinado, mas não é assim nada de dramático. Mas é também relativamente plano. Por isso é que a NC é uma moto tão simpática de conduzir, porque a conduzir devagarinho é muito como esta, é uma moto que anda relaxadamente, assim, na boa, sem stress, e quando se quisermos ela acelera. A NC consegue acelerar assim, não tanto quanto isto, ok? Atenção, estou a falar de binário máximo, que isto também é pormenor para um outro vídeo, que é binário máximo, não é binário. Porque uma coisa é ter 77 Nm em todas as rotações, como este motor, outra coisa é ter 77 Nm a uma rotação específica e no resto ter menos. Pronto. Que se calhar a NC também tem. Isso é um fator. Outro fator é que mesmo assim quem anda nas duas pensa, epá, a Tracer acelera mais depressa, o que é que se passa? É o último fator, que é isto, a conversa toda é binário do motor, não é na roda. É que o binário que sai do motor ainda tem que passar pela caixa de velocidades e pela corrente e o sprockets, falta-me o nome, cremalheiras, ok? E isso desmultiplica o binário. Surpresa, surpresa, podem não ter reparado nisto porque efetivamente é um pormenor subtil, mas a moto acelera um bocadinho mais depressa em primeira do que em sexta, porque ela em primeira está a multiplicar o binário por montes e em sexta está a multiplicar o binário por muito pouco. Certo? A NC, como é uma moto feita para ser económica, tem uma relação de caixa mais comprida, tem mais dentes, que raio é a cena da corrente para ficar mais pesada, entre aspas, tipo à bicicleta. Portanto, como as mudanças são mais compridas, ela acelera mais devagar, porque é uma moto para ser económica. Esta, com a moto para ser divertida, a relação de caixa é mais curta, principalmente a primeira, a segunda e a terceira, que são bastante curtinhas, já tinha falado nisto antes, que é uma batota, entre aspas, faz com que o binário que sai do motor chegue mais binário à roda do que na NC, que tem um motor equivalente. Pormenores, isto é, pormenores de engenharia extra, mas em termos de motor, um gajo anda numa e noutra e percebe que a diferença são rotações, porque esta, quando começa a ficar divertida, está a NC a pedir uma mudança nova. Esta, quando se faz assim, a NC acabou e esta acorda. Acho que esta até ganha mais binário a partir das 6.000 e tal, mas pronto. Onde é que começa a sentar a potência? É quando começamos a chegar a velocidades em que a resistência ao ar já começa a ser alta e começa a impedir a aceleração. Então aí sim, é a potência é que nos deixa continuar a acelerar, a acelerar, a acelerar. Aquela sensação daqueles motores que estão sempre a empurrar e acelera, são os motores muito potentes. Com pouco binário dá muito essa sensação. Por isso é que as motas de 4 cilindros têm aquela sensação de suavidade, porque o binário não é muito, portanto não dá assim um coice, mas é tipo aquela suavidade que é sempre, continua e não para, porque é pouco binário, muita rotação para ter a potência que eles querem. Então estamos ali desde as 2.000 até às 15.000 rotações, sempre a subir. Ok? É só isto, não tem nada que saber. Binário e potência, já sabem o que é agora, é muito mais simples do que se pensa. Devido a esta conversão direta, e esqueci-me de uma última parte, devido à conversão direta entre binário e potência através das rotações, e devido ao facto de grande parte das motas, claro, motas especializadas à parte, mas grande parte das motas andam mais ou menos nas mesmas rotações, certo? 10.000 rotações por minuto, 9, 10, andam todas ali à volta, exceções à parte, a NC é uma coisa, uma R6 é outra coisa, ok? Há motas que têm muito mais rotações, mas grosso modo andam todas mais ou menos nas mesmas rotações. Como andam todas mais ou menos nas mesmas rotações, efetivamente uma moto com mais potência vai acelerar mais porque acaba por ter mais binário, porque as rotações são as mesmas. Daí a sensação de nós, pá, tem 100 cavalos e isto anda bué. Não, tem 100 cavalos, tem uma boa velocidade de ponta, o anda bué tem a ver com o binário. Ok? O acelera bué é binário, não é potência. Só que uma moto de 100 cavalos tem, obviamente, mais binário que uma moto de 60 cavalos, porque as rotações das duas são mais ou menos as mesmas. Certo?
certo, basicamente é isso, daí esse mito de que interessa é a potência. Não, na realidade, se quiserem saber como é que o motor é a conduzir, olhem para o binário, comparem os binários e vão começar a ficar com uma ideia muito mais precisa de como é que são as diferenças entre os vários motores. Quero um exemplo? Diesel, como toda a gente sabe, binários altíssimos, potências baixas. Porquê? Muito pouca rotação, aquilo faz uma rotação de vez em quando lhe apetece, olha, vou dar mais uma volta ao motor, pá, lá vai ele, ok? Então acelera muito bem, não tem a potência nenhuma, para ter velocidades altas precisa ter uma data de mudanças, não é por acaso que os diesels andavam com 5, 6 mudanças para terem algum tipo de potência. E o binário está todo a baixa rotação, pronto. E a gasolina, mas isso é um bocado parvo, o diesel, a gasolina é um bocado parvo, porque funciona do mesmo modo diferente. O melhor exemplo continua a ser o 2 versus 4 cilindros, especialmente no mundo das motas, onde sentimos isso diretamente. 2 cilindros, menos rotações, ou 1 cilindro ainda menos rotações, tipo os tratores, que são os motores antigos da XT6 e 6600 e por aí fora, são autênticos tratores com binário, sei lá, perto de infinito, e muito pouca potência, porque aquilo também anda sempre a muito baixa rotação, aquilo é contente às 1000 rotações por minuto. E depois temos do outro lado as 4 cilindros, as R's da vida, com muito pouco binário, a aceleração é decente, mas aquilo puxa, nunca mais acaba as rotações, nunca mais acaba de puxar, e a velocidade também não para de subir. Basicamente é isto, é simples, e por isso é tudo, fui.